Não é o Covid que tornou a realidade do Brasil desigual. O Covid é só mais uma roupinha da desgraça no cabide de tantas desigualdades que a maioria da população vive. A gente sabe, né, dentro da área da saúde, que não existe forma segura de se voltar às aulas agora. Essas 100 mil mortes, com certeza nisso tem muitas que eram mortes evitáveis. O contágio veio pelas classes ricas e todo mundo, num primeiro momento, comentava: quando chegar na favela vai ser uma desgraça, uma tragédia. E o que a gente viu é que os ricos foram mais descuidados, porque eles que trouxeram esse vírus para cá. Eu queria começar a conversa com vocês, eu queria me dirigir ao Preto Zezé, porque está mais em contato, né, com a situação das comunidades e tem uma noção mais exata da percepção das pessoas sobre esse perigo, né, que só avança e de uma forma muito assustadora. Eu tenho a percepção de que a gente teve dois momentos nessa pandemia. Então, um primeiro momento, onde as pessoas que viajaram, né, e que tiveram fora do país trouxeram, né, o vírus consigo dessas viagens, e nesse primeiro momento o vírus atingia majoritariamente essas pessoas, né, que são pessoas de classe média alta, que tem cor, né, no Brasil a gente sempre fala de forma racializada para tentar ser mais justo e mais real, mais próximo da realidade. E houve, nesse primeiro momento, uma tentativa bastante eficiente, né, de se controlar o contágio quando esse vírus atacava uma classe social mais alta, né, de pessoas mais endinheiradas e brancas. Num dado momento, houve uma virada, né, e as pessoas das comunidades começaram a sofrer de forma absurdamente aguda a presença desse vírus, né, numa comunidade já fragilizada, um grupo de pessoas já historicamente com menor acesso à saúde. E eu queria entender, Preto, como é que você percebe essa diferença, né, desse primeiro momento onde havia uma intenção de cuidado para esse segundo momento onde a gente vivenciou essa completa negligência e ausência do Estado. Júlia, tem alguns elementos interessantes do que foi há quase 5 meses atrás e agora. O primeiro deles é que o contágio veio pelas classes ricas e todo mundo, num primeiro momento, comentava: quando chegar na favela vai ser uma desgraça, uma tragédia. E o que a gente viu é que os ricos foram mais descuidados, porque eles que trouxeram esse vírus para cá. Inclusive, teve um casamento na Bahia de ricos cearenses que trouxeram isso para cá. Complementou com o aeroporto internacional, que tem conexão com toda a Europa, então você imagina o que deu. E, no entanto, os mais sacrificados são os pobres, né? As pessoas das favelas, dentro das favelas, as mulheres, principalmente as mães solteiras, por isso que a gente criou esse programa aqui, Mães da Favela. E o que a gente percebeu é que, embora o naufrágio ele seja generalizado, o afogamento ele é seletivo, né? Enquanto tem gente de jet ski, lancha, fazendo churrasco, ou nós vamos chegar amanhã, infelizmente, a 100 mil pessoas que não tiveram nenhuma boia para se salvar desse naufrágio. Do ponto de vista prático, tem duas questões gravíssimas que, quando as políticas foram pensadas, elas não levaram em conta. Uma é que, do ponto de vista do isolamento social, grande parte dessa população de favela é quem teve que ir para o front, porque mantinha os serviços essenciais, o cara que trabalha no posto de gasolina, o pessoal que trabalha limpando as ruas, a menina do supermercado, a massa hospitalar, que são os trabalhadores que moram nesses lugares. A outra parte da favela é aquela que já é isolada socialmente, porque não é o Covid que tornou a realidade do Brasil desigual. O Covid é só mais uma roupinha da desgraça no cabide de tantas desigualdades que a maioria da população vive. Tem um fosso de como que uma coisa é a percepção pelo aquilo que você vê na imprensa, a percepção que você vê nos relatórios, na rede social, outra coisa é viver situações tão diferentes de como que é o impacto da Covid-19 no Brasil, como é também o tema do genocídio da juventude negra, ou seja, você tem um fosso de como isso é experienciado. Como você falou bem, quer dizer, a pandemia chegou no Brasil pela classe alta que tinha ido para a Europa, mas a primeira morte do Brasil, que aqui na cidade de São Paulo, já é um porteiro que trabalha no condomínio dessa classe alta, como a primeira morte no Rio de Janeiro é uma empregada doméstica que trabalhava com um casal que tinha ido para o hemisfério norte e sequer tinha contado para essa trabalhadora de que
estavam infectados, né, sabiam que estavam infectados, não contavam para ela, continuavam expondo essa trabalhadora. Então, também tem um fosso da vivência da situação também, entendeu, Juliano? E que eu acho, aí eu concordo muito com o início da sua pergunta para o Preto Zezé, que é um fosso também que fez com que alguns governantes tivessem uma postura quando a pandemia pegava os seus médicos, os seus hospitais que eles frequentaram, e passaram a ter outra quando a situação estava mais bem controlada nesses hospitais privados, entre os seus profissionais que cuidam deles, e tinha avançado cada vez mais para a periferia, para a população negra, um impacto muito forte sobre as mulheres. O que está se percebendo é que agora vem vem vários movimentos. O primeiro deles há muito preconceito sobre a questão do Covid. Quando a gente foi fazer essa coisa dos oxímetros, uma das coisas que a gente notou é que informação hoje define vida e morte. A gente está acompanhando alguns dados aí, algumas cidades de São Paulo, algumas cidades do Nordeste, em que uma média nas nossas pesquisas que as pessoas que têm informação e conseguem, a partir dessas informações, capacidade de discernimento para fazer diagnósticos primários sobre o que são os sintomas do Covid, elas vão para uma enfermaria, são mais atendidas, e se forem para uma UTI, o número de óbitos chega em torno de 8 a 10%. Não sei se vocês já acompanharam também esses números. Aquelas que não têm e já vão para a UTI em situação crônica, elas tendem a chegar em 36% e 40% dos seus óbitos. Então, informar as pessoas é importante. O que é grave? É que tanto caso bizarro, mas vou citar o mais recente, que o enfermeiro lá da minha área falou, que ele desceu do ônibus, junto com a pessoa que estava indo para o hospital de campanha em Fortaleza, e no caminho a mulher do cara levando ele, e ele teimando com a mulher que não queria ir para o hospital porque estavam no hospital aplicando vírus ou matando pessoas por outras coisas e botando no Covid. E acabou que ele chegou no hospital e o cara, na hora de entrar no hospital, voltou para casa, a mulher desesperada, porque o cara já estava sem ar, estava com um problema respiratório gravíssimo já, né, já estava sem sentir cheiro, nem sabor, e o cara voltou para casa por causa de uma informação errada que ele viu no WhatsApp. Então nós vamos ter que preparar uma frente de batalha, e nisso o nosso campo progressista é péssimo na comunicação, para enfrentar essa máquina de guerra que é essa rede social, mentindo o tempo todo, desinformando, negando as evidências da ciência e fazendo uma disputa, Padilha, que aí é política também, através de versões sobre o enfrentamento do Covid. Se a gente lá atrás tivesse tido essa unidade do discurso e os trabalhadores tivessem sido indenizados para que pudessem ficar em casa guardando suas vidas e a vida dos seus, a gente não estaria vivendo agora, né? Assim, jornalistas e a mídia hegemônica não estaria agora fazendo seus posts de 100 mil mortes. Então, essa frase me mata, né? E ela vem na minha cabeça sempre. Não precisava ser assim. Isso não precisava, nós não precisávamos estar vivendo essa realidade. Então, Padilha, a pergunta que eu te faço é: o que nós poderíamos ter feito e o que a gente pode fazer agora para tentar mudar, de fato, essa realidade que se apresenta? Uma primeira coisa, né, Júlia, exatamente isso que você falou. Vocês estão ouvindo? Por favor, de novo aqui. Alô, vocês estão me ouvindo? Não, eu consigo te ouvir. Estou te ouvindo. Está gravada sua imagem. Uma primeira coisa, exatamente isso que você falou, né? Existia uma mensagem única. Quando começou essa pandemia, não tinha chegado no Brasil ainda, né? Ainda estava na China. Eu conversando com o meu colega, ex-ministro também, Temporão, que está até participando dessa maratona hoje. O Temporão era o ministro da Saúde na época da pandemia da H1N1, da gripe suína. Eu era, na época, ministro da coordenação política. A gente viveu aquela pandemia juntos, e uma das coisas que, quando começou a pandemia, ainda na China, uma das coisas que a gente falou, se encontrando, foi o seguinte: além da agressividade do vírus, nós vamos viver uma pandemia da informação, né? Que é isso que você falou, uma disputa permanente sobre o que é verdade e o que não é, as fake news, a capacidade de disseminação dessas informações. Então, uma das questões decisivas, né, você falou o que poderia ter sido feito e ainda pode ser feito, porque essas 100 mil mortes, com certeza nisso tem muitas que eram mortes evitáveis, né, que a gente chama, poderiam ser evitadas. Em primeiro lugar, é unificar o discurso, a informação, né?
Infelizmente, isso não vai acontecer por parte do governo federal, com a postura do presidente da República, com a postura da ocupação militar no Ministério da Saúde. Então, isso aprofunda isso que você falou exatamente, né? Sobretudo quando, às vezes, esse presidente da República mobiliza outros atores, seja na imprensa, seja nas religiões, né? Seja em instituições, né? Que tem uma capilaridade muito importante. Então, acho que uma primeira coisa, Júlia, tem que se constituir no país uma espécie de uma autoridade sanitária que seja construída pela sociedade civil, pelo Congresso que esteja disposto a isso, pelos gestores estaduais, pelo judiciário. Isso é urgente. A gente sabe, né, dentro da área da saúde, que não existe forma segura de se voltar às aulas agora. Mas a gente vive uma realidade onde mesmo essa população e outras pessoas que não estão nas comunidades, mas que precisam desse apoio da creche, da escola, pressionam inclusive os agentes públicos para que esses serviços voltem a funcionar. E a gente sabe que isso não é seguro agora. Como é que está, Padilha, essa articulação para que haja uma redução de danos, né, dentro dessa realidade? Não tem a menor condição de se voltar às aulas. Lógico que isso tem que ser visto região por região, o Brasil não é igual, mas hoje eu diria que nenhuma das regiões do Brasil teria condições de voltar às aulas. A experiência internacional aponta, né, que é muito, né, os países que acertaram na volta às aulas, todos eles começaram a voltar às aulas quando a região tinha pelo menos 14 dias de redução da taxa de transmissão. Eu tenho até um projeto de lei nesse sentido, estamos debatendo lá na Câmara sobre a volta das atividades econômicas, que constrói 3 fases de redução de 14 dias. Então, nesse projeto de lei que eu proponho, a volta às aulas é na 3ª fase, como vários países do mundo fizeram. Não dá para voltar às aulas sem forte investimento em infraestrutura. Então, isso é um tema não só para as escolas públicas, mas também para as escolas particulares, que tem uma pressão absurda de donos de escola querendo a volta às aulas. Aquilo que o presidente falou, gente que anda com carro que é 300 mil, que vai de helicóptero para o trabalho e acha que pode voltar às aulas colocando o seu trabalhador de educação, né, a pessoa que trabalha lá na cantina da escola, na parte administrativa da escola, os professores sob risco. Então, tem forte investimento em infraestrutura que a gente não tem visto, tanto na rede pública quanto na rede privada, na maioria dos lugares, né? E mudança dos processos, né? Porque para você voltar às aulas, para ter o mínimo de distanciamento físico, de redução de risco, você precisa ter mais professores, mais técnicos de educação, mais pessoas que possam acompanhar, estar próximo das crianças, né? Imagina as várias faixas etárias. Tá falando isso com uma mulher, inclusive, Zezé, a favela tá dando um show de equilíbrio emocional, Dona Wanda, de uma favela aqui, uma líder. Eu disse, por que, Dona Wanda? Porque você não vê que a gente não fez nenhum quebra-quebra ainda, não saqueou ninguém, a gente tá conseguindo aí sobreviver, fazer essas ações, mas assim, eu tô preocupado, porque eu tô vendo que tá diminuindo as doações, a dificuldade também econômica começa a chegar muito grande, muita gente que tá com as sequelas do Covid não tem atendimento, não tem cuidado, e é uma galera que tá com mais diversos problemas, que não tem uma assistência acompanhada, né, continuada. E eu fiquei pensando depois nisso. Realmente, Dona Wanda, está dando. Eu espero que a elite política e econômica do país não brinque com a desigualdade e com a miséria, a injustiça social nesse país, que são coisas inflamáveis demais, incendiárias. E eu não acredito que se a coisa radicalizar do ponto de vista da desigualdade, que pais e mães vão ficar olhando seus filhos morrerem de fome diante de prateleiras cheias de comida. Espero que o pessoal se ligue, não põe a mão na cabeça e diga, pessoal, vamos dar um recuo, compartilhar riquezas e oportunidades, do que senão vai todo mundo compartilhar uma série de tragédias. Qual?